Shalom, amados. Continuamos com a leitura do livro A Quarta Dimensão. Agora, capítulo 6, primeira parte. O endereço de Deus. Ao se tornar cristão, não somente é preciso reeducar a vida de pensamentos por meio do pensar positivamente, do pensar em termos de milagres, do desenvolvimento de uma orientação para o êxito, mas também estar cônscio da fonte de poder e de capacitação a nosso dispor. Em 1958, comecei minha primeira obra de evangelização na pior e mais pobre zona de nossa cidade. Eu não tinha nem o treinamento, nem a capacitação para esse tipo de ministério. Em menos de 3 meses, meus sermões tinham se acabado e eu não tinha sobre o que pregar. Você pode dizer facilmente que, tratando de você, simplesmente sairia e contaria a história da salvação. Mas não se pode falar somente de salvação noite e dia. Para fazer um único sermão, eu passava toda semana lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e consultando uma pilha de comentários bíblicos, mas não conseguia preparar nenhum sermão que valesse o nome. Esse problema fez-me sentir que não tinha sido chamado para o ministério. Os pobres de meu bairro não estavam muito preocupados com o céu ou com o inferno. Viviam procurando subsistir e sua preocupação e angústia era a sobrevivência. Não tinham tempo para pensar no futuro. Aonde quer que eu fosse, pediam-me arroz, roupas ou algum dinheiro para construir uma choça para se abrigarem. Mas eu não estava em melhores condições do que eles, e também vivia em uma choça. Vestia-me muito humildemente e muitas vezes passava sem alimento. Nada tinha para oferecer-lhes. Esta é uma situação desesperadora. Sabia que Deus tinha todos os recursos imagináveis, mas nessa época ainda não sabia como obter tais recursos. Havia momentos em que parecia estar muito perto do Senhor. Era como se o estivesse tocando. No dia seguinte, sentia-me completamente desamparado. Muitas vezes sentia-me muito confuso e perguntava-me se realmente estava vivendo a vida do Espírito. Dizia muitas vezes: ó Senhor, sei que estou em Cristo Jesus. Mas no final de um dia difícil, ao tentar orar, descobria que estava completamente fora de contato com Ele. De modo que eu dizia: Pai, estou confuso. Estou tantas vezes dentro e fora de tua pessoa que não sei conservar-te sempre comigo. Foi então que começaram minhas lutas a fim de encontrar a presença permanente de Deus. Os orientais, particularmente, requerem de sua fé religiosa o conhecer a habitação, o endereço do Deus que adoram. A maior parte dos orientais crescem sob a influência da adoração pagã e precisam da localidade, do endereço de seu Deus, a fim de ir adorá-lo. Quando eu era pagão e necessitava encontrar meu Deus, ia a um templo dedicado a ele e me ajoelhava perante sua imagem
e dirigia-me a ele pessoalmente. No paganismo, a pessoa tem de saber o endereço de seus deuses. Mas ao entrar para o cristianismo, não pude localizar o endereço de nosso Deus. Isso sempre me trazia dificuldades ao coração. Na oração do Pai Nosso, sempre dizemos: Pai Nosso que estás no céu. Pensava eu: onde é o céu? Bem, uma vez que a terra é redonda, para os que vivem no lado de cima, o céu está acima deles. Mas para os que estão no lado de baixo, o céu deve ficar abaixo deles. Por isso, sempre que se mencionava Pai Nosso que estás no céu, eu ficava confuso. Pai, onde estás? Perguntava. Estás aí? Aqui? Onde? Pai, por favor, dá-me teu endereço. Portanto, quando os orientais vêm para o cristianismo, têm uma luta real, pois não conseguem encontrar o endereço de Deus. Muitos vinham a mim perguntando: Pastor Cho, dá-nos pelo menos uma visão geral, ou até mesmo uma imagem de a quem nos dirigir. O Senhor pede que acreditemos em um Deus, mas onde está Ele? Na primeira parte de meu ministério, respondia-lhes: simplesmente falem com o Pai Celestial. Não sei o seu endereço, nem localidade. Às vezes ele vem a mim e outras vezes não. Clamava a ele muitas vezes, pois não podia continuar esse tipo de pregação. Precisava ter um endereço definido, de modo que comecei a procurar o endereço de nosso Deus. Em minha imaginação, cheguei a Adão e disse: Senhor Adão, tenho certeza de que é o nosso primeiro pai. Sei que o Senhor tem um endereço. Por favor, dê-me o endereço de nosso Pai Celestial. Então ele me diria com bastante alegria: bem, ele mora no Jardim do Éden. Se você for lá, encontrará a localidade do Pai. Quando o Senhor caiu da graça, perguntei, foi tirado do Jardim do Éden. Qual é o endereço desse jardim? Bem, acho que não sei, respondeu Adão. Então, através da imaginação, decidi ir visitar Abraão. Estava desanimado, mas cheguei a Abraão e disse: Senhor Abraão, o Senhor é o pai da fé e muitas vezes encontrou-se com Deus. Por favor, dize-me onde é o endereço do Pai. Abraão respondeu: bem, sempre que precisei de Deus, erigia um altar, sacrificava um animal e esperava por ele. Às vezes ele vinha a mim e às vezes não. Não conheço, pois, seu endereço. Então deixei Abraão e fui a Moisés, dizendo: Senhor Moisés, certamente que o Senhor conhece o endereço do Pai. O Senhor teve a presença dele continuamente. É claro que o conheço, respondeu Moisés. Ele estava no tabernáculo construído no deserto. De dia, ele se encontrava na coluna de nuvem, e de noite, ele estava na coluna de fogo. Vá lá e encontrará Deus. É lá que ele mora. Mas, disse eu, quando os israelitas entraram em Canaã, o tabernáculo do deserto desapareceu. Onde está esse tabernáculo hoje? Não sei, respondeu Moisés. Novamente desanimado,
Cheguei-me ao rei Salomão e disse: Rei Salomão, o Senhor construiu um templo magnífico, com pedras e granito coloridos. Tem o endereço de Deus agora? É claro, Deus habita no maravilhoso templo de Salomão, disse-me ele. Quando uma maldição ou uma doença se espalhava por meu país, o povo orava a Deus que estava no templo, e Deus os ouvia e respondia às suas orações. Onde está o templo? Perguntei. Bem, sinto muito, retorquiu Salomão. Esse templo foi destruído 600 anos antes de Cristo pelos babilônios. Não temos o endereço desse templo hoje. Então, fui a João Batista e disse: Senhor João Batista, certamente o Senhor sabe o endereço de Deus. Sim, respondeu João. Vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o endereço de Deus. De modo que, em minha viagem à procura do endereço de Deus, cheguei a Jesus. Certamente que em Jesus encontraria Deus. Mediante Jesus, Deus falou, e através de seu único filho realizou milagres. Onde quer que Jesus habitasse, ali Deus também habitava. Meu coração se regozijou ao encontrar o endereço de Deus. Entretanto, ainda tinha uma grande pergunta. Jesus morreu, ressurgiu e subiu aos céus. Mas onde é o endereço de Jesus Cristo? Uma vez mais, voltei ao ponto de partida. Perguntei: Jesus, onde está o Senhor? Não tenho seu endereço e não posso dizer a meu povo onde o Senhor habita. Então me veio a resposta. Jesus disse: Morri e ressuscitei. Enviei o Espírito Santo a cada um de meus seguidores. Disse-lhes que jamais os deixaria órfãos. Disse-lhes que oraria ao Pai e que ele lhes mandaria o Espírito Santo, e que nesse dia vocês saberiam que eu estou no Pai e o Pai em mim, e que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Gradativamente comecei a ver que através do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitavam dentro de mim. Li em 2 Coríntios que Deus nos selou e enviou o seu Espírito Santo para dentro de nosso coração. Encontrei o endereço de Deus. Descobri que seu endereço é o meu endereço. Então saí aos meus cristãos e comecei a pregar com audácia. Podemos encontrar a localidade de Deus. Agora descobri seu endereço. Seu endereço é meu endereço. Ele habita em mim com todo o poder e autoridade. Através do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitam em mim e vão comigo aonde quer que eu vá. Ele também mora dentro de vocês. O endereço dele é o seu endereço. Se vocês ficarem em casa, ele estará lá. Se forem para o trabalho, ele estará lá. Se seu trabalho for na cozinha, ele está lá. Deus habita em seu coração e seus recursos estão dentro de vocês. Irmãos, continuava eu, não tenho prata nem ouro. Não tenho alimento, nem arroz, nem roupa, mas tenho algo a oferecer-lhes. Deus habita dentro de vocês. Aqueles que não possuem Deus em seu coração, venham a Jesus Cristo. Recebam-no como seu Salvador pessoal
e o Criador do céu e da terra, com todos os seus recursos, habitará em seu coração. Ele satisfará a todas as suas necessidades. Ao ouvir esta mensagem, eles começaram a desenvolver sua fé. Este foi o ponto de partida de meu ministério e o fundamento sólido de minha vida de pregação. Até essa época, estava tentando encontrar Deus indo de um lugar para outro. Quando evangelistas famosos vinham à minha cidade, corria para ouvi-los, a fim de encontrar Deus. Às vezes, ia orar em uma montanha ou em um vale. Procurei Deus em toda parte. Mas depois de encontrar a verdade, não mais vaguei. Tinha encontrado o endereço e a morada de Deus. Digo a meu povo: Deus não está longe. Ele não é um Deus de 2000 anos atrás. E também não é somente o Deus do futuro. O seu Deus habita em vocês, com todos os seus recursos, poder e autoridade. O endereço dele é o seu coração. Por isso, vocês podem falar com ele e orar a ele todos os dias e a qualquer hora. Podem tocá-lo e receber seus recursos mediante a oração e a fé. Quando vocês clamam em voz alta, Deus ouve. Quando falam suavemente, Deus ouve. Quando meditam, Deus ouve, pois mora dentro de vocês e pode suprir todas as suas necessidades. Depois da Guerra Coreana, quando os missionários saíram para trabalhar para o Senhor, assisti a muitas reuniões de missão. A maioria dos ministros coreanos tinham todo tipo de projetos diferentes. Queriam construir igrejas, levantar institutos bíblicos. Discutiam muito a maneira de solucionar seus próprios problemas. Mas nem bem começavam a falar de finanças, diziam: para tal coisa será melhor que venha um missionário que se encarregue disso. Para eles, os missionários não passavam de financistas. Senti muita pena e disse-lhes: irmãos, por que vocês sempre se voltam para os missionários? Eles responderam: porque Deus sempre nos envia dinheiro através dos missionários e não através de nós mesmos. Entretanto, desde o dia em que me formei no Instituto Bíblico, decidi fazer de Deus minha fonte única. Descobri que Deus habitava meu coração com todos os recursos necessários. Descobri a maneira de receber os recursos de Deus e, através destes 20 anos de ministério, jamais dependi de nenhuma outra pessoa. Já atravessei o Oceano Pacífico mais de 40 vezes, a fim de pregar em outros países. Nunca pedi nenhum centavo de igreja alguma. Gostaria de expressar meu agradecimento pelo envio de missionários à Coreia, mas jamais pedi ajuda financeira de igrejas fora de meu país. Sempre dependi de Deus e, em todas as circunstâncias, Ele supriu as minhas necessidades. Na construção da igreja, no envio de missionários de nossa igreja a outros países, na construção do Instituto Bíblico. Neste instante, estamos construindo nosso novo Instituto Bíblico das Igrejas Assembleias de Deus Coreanas. E minha igreja está contribuindo com $500.000. Deus deveras supre todas as nossas necessidades. O desafio. Desejo imprimir em seu coração o fato de que você possui os recursos de que precisa
dentro de você nesse instante. Não amanhã, não ontem, mas neste instante. Você possui Deus habitando dentro de você. Deus não está dormindo dentro de você. Deus não veio só para acampar-se e passar férias. Deus está aí para operar a salvação. E Ele jamais opera a não ser mediante a sua visão, sua fé. Você é o canal. Você pode dizer: ó Deus, por favor, opere misteriosamente no universo e faze todas as coisas. Deus responderá: não, estou habitando em você. Jamais me apresentarei ao mundo com poder a não ser que me manifeste através de sua vida. Você é o canal. Você tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado. Deus é tão grande quanto você lhe permitir que o seja. Ele também é tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Quando os pecadores vêm a Jesus, alquebrados e infelizes, primeiramente lhes ensino que Deus habita em seu interior e que possuem todo o recurso em Jesus Cristo. Então, procuro reeducá-los para que desenvolvam seu coração a fim de cooperar com Deus. Todos, sem exceção, partem com nova fé e levam uma vida milagrosa e vitoriosa. Como é que este povo, se todos fossem realmente pobres e cheios de fracasso, seriam capazes de dar mais de 20 milhões de dólares à sua igreja de 1969 a 1977? Todos os anos damos cabo de nossos projetos, que geralmente custam de 1,5 milhão a 2 milhões de dólares. Estes membros podem dar porque foram enriquecidos e são sucessos tremendos, porque sabem como obter o recurso da fonte. Mas primeiro, devem ser limpados dos pecados da carne. A maioria das pessoas luta com 4 pecados da carne. Pecados estes que devem ser vencidos, antes que o cristão possa operar ativamente com Deus. Se não se livrarem destes pecados, seus canais serão tão entupidos que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Descobri esses pecados durante meus 20 anos de aconselhamento. Número 1. O pecado do ódio. As pessoas sofrem por causa do ódio, o primeiro pecado que examinaremos. Se conservar o ódio em seu coração, Deus jamais poderá fluir através de você. E esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 de sua fé. Cristo Jesus destaca esse fato em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Depois de pregar o 4º sermão no domingo de manhã, estou tão cansado que não desejo ver ninguém. Se alguém deseja falar comigo, primeiro tem de passar por minhas secretárias. Elas examinam cuidadosamente os pedidos. Se alguém consegue chegar à minha porta, é porque está em grande necessidade. Certo dia, depois do meu 4º sermão,
um senhor bateu à porta de meu escritório. Abri a porta e ele entrou. Pensei que ele estivesse bêbado, porque andava cambaleando. Sentou-se e tirou algo do bolso. Um punhal afiado. Fiquei atemorizado. Pensei, como é que as secretárias deixaram-no entrar aqui? Ele carrega um punhal e assim mesmo o deixaram entrar. Eu estava realmente assustado e quando ele empunhou a arma, preparei para defender-me dizendo, não use essa faca. Diga-me por que veio aqui. Respondeu ele, Senhor, vou cometer suicídio. Mas primeiro vou matar minha esposa, meu sogro, minha sogra e todos os que se encontrarem ao meu redor. Um amigo meu aconselhou-me a vir assistir um de seus cultos antes de fazer todas essas coisas. Vim e assisti ao quarto culto. Escutei com atenção, mas não pude entender nenhuma de suas palavras por causa de seu forte sotaque provinciano sulista. Não pude entender seu sotaque e não consegui compreender nada do que o senhor disse. De modo que, depois de ouvir o que o senhor tem a dizer, vou sair para realizar todos os meus planos. Estou morrendo, tenho tuberculose e tenho acessos de tosse o tempo todo. Estou morrendo. Acalme-se, disse-lhe. Sente-se aqui e conte-me a sua história. Bem, respondeu ele. Durante a última etapa da Guerra do Vietnã, eu servi como mecânico e dirigia um bulldozer. Trabalhei em todas as linhas de frente, construindo trincheiras e estradas, arriscando a vida a fim de ganhar mais dinheiro. Enviava todo o dinheiro para minha mulher, e quando a guerra acabou, mal tinha o suficiente para sair do Vietnã. Mandei-lhe um telegrama de Hong Kong e esperava vê-la com as crianças no aeroporto de Seul. Mas ao chegar lá, não vi nem sombra deles. Pensei que talvez não tivessem recebido meu telegrama. Mas quando cheguei correndo em casa, descobri estranhos morando lá. Descobri que minha mulher tinha fugido com um jovem. Ela me havia deixado, levando todas as minhas economias. Morava em outra parte da cidade. Fui até lá e implorei-lhe que voltasse para mim. Ela se negou terminantemente. Fui ver meu sogro e minha sogra a fim de expor-lhes o caso. Deram-me $40 e me escorraçaram de sua casa. Em menos de uma semana, eu tinha um ódio ardente em meu coração e comecei a vomitar sangue. Agora, a tuberculose acaba comigo rapidamente e não tenho esperança alguma. Vou destruí-los, um por um, e então matarei a mim mesmo. Cavalheiro, disse-lhe eu, essa não é a maneira de fazer vingança. A melhor maneira de se vingar é encontrar um novo emprego, construir um lar mais lindo e melhor e mostrar a eles do que é capaz. Desta maneira, você realmente poderá vingar-se. Mas matá-los e depois matar a si mesmo não lhe trará satisfação alguma. Odeio-os, clamou ele. Enquanto os odiar, vai destruir-se, disse eu. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que aos outros. Por que não experimenta Jesus? Perguntei. Quando Jesus entra em seu coração, todo o poder de Deus vem e habita em você. O poder de Deus fluirá através de você.
Deus o tocará, o curará e restaurará sua vida. Você pode reconstruir sua vida, e isso seria vingança verdadeira contra seus inimigos. Enviei-o à montanha da oração, onde ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Contudo, ele não podia perdoar de todo sua esposa. Pedi-lhe, pois, que bendizesse sua esposa. A melhor maneira de perdoar sua esposa é bendizê-la. Abençoe-lhe o espírito, alma, corpo e vida. Ore para que Deus abra as portas dos céus e derrame bênção sobre ela. Não posso abençoá-la, exclamou ele. Não a amaldiçoarei, porém não a bendirei. Respondi, se não a abençoar, não será curado. Ao abençoar, as bênçãos começam em você. Você vai aproveitar mais de suas bênçãos do que ela. Temos um ditado que diz: se deseja sujar o rosto dos outros com barro, terá primeiro de sujar suas mãos. De modo que, se amaldiçoar sua mulher, a maldição primeiro tem de sair de sua boca, e você será amaldiçoado primeiro. Mas, se abençoar sua esposa, a palavra de bênção procederá de seu coração, saindo-lhe pela boca, e você será abençoado primeiro. Assim sendo, vá em frente e bendiga-lhe. Ele começou a abençoá-la. A princípio, por entre os dentes. Orou. Ó Deus, abençoa minha mulher. Abençoa e dá-lhe a salvação. Ó Deus, dá-lhe a bênção. Ele continuou a bendizer-lhe e em menos de um mês foi completamente curado da tuberculose e sua vida foi transformada. O poder de Deus começou a emanar dele e sua face brilhava. Ao encontrá-lo, um mês mais tarde, ele exclamou excitadamente: Ó Pastor Show, regozijo-me no Senhor. Louvo a Deus porque agora realmente aprecio de verdade a minha esposa. Foi por ela ter me deixado que encontrei Jesus. Oro por ela todos os dias. Renovei minha licença para dirigir tratores. Tenho um novo emprego e estou construindo um novo lar. E espero que minha esposa volte para mim. Este homem louvava ao Senhor. Ele reconstruía sua vida através do poder de Deus que tinha começado a emanar de sua vida. Ele estava curado de espírito e corpo. Se não se livrar de seu ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. Quando você sair a pregar o Evangelho, deve ajudar as pessoas a compreender isso. Certo dia, uma professora veio ver-me. Ela era diretora de uma escola e sofria de artrite. Tinha ido a todos os hospitais, mas não tinha sido curada. Impus as mãos sobre ela, orei, repreendi a doença, gritei, fiz tudo o que podia, mas Deus não a tocou. Muitas pessoas tinham sido curadas na igreja, mas a despeito de tudo, ela não era curada. Afinal, comecei a desistir. Mas certo dia, o Espírito Santo disse: Não grite, ore e repreenda. Não posso fluir através dela porque ela odeia o ex-marido. Eu sabia que ela se tinha divorciado 10 anos antes. Então, enquanto ela estava sentada à minha frente, eu disse: Irmã, por favor, divorcie-se de seu marido. Ela olhou para mim e disse: Pastor, o que o senhor quer dizer com divorciar-me de meu marido?
Nós estamos divorciados há mais de 10 anos. Não, não estão, respondi-lhe. Oh, sim, insistiu ela. Sim, respondi. É claro que estão legalmente, mas mentalmente você nunca se divorciou dele. Você o amaldiçoa todas as manhãs. Todos os dias você o amaldiçoa e odeia. Em sua imaginação, nunca se divorciou de seu marido. Em sua mente, ainda vive com ele. E esse ódio está lhe destruindo e secando-lhe os ossos. Por causa disso, sua artrite não tem cura. Médico algum poderá curá-la. Retorquiu ela. Mas ele causou-me tanto prejuízo. Quando me casei com ele, ele nunca arrumou um emprego. Esbanjou todo o meu dinheiro. Destruiu minha vida e depois foi viver com outra mulher. Como é que posso amá-lo? Respondi. Amá-lo ou não é problema seu. Mas se não o amar, morrerá de artrite. A artrite somente será curada pelo poder de Deus. O poder de Deus jamais cairá do céu como um meteoro, a fim de tocá-la e curá-la. Não, continuei. Deus habita dentro de você e ele vai emanar de seu interior e curá-la. Mas seu ódio impede o fluxo do poder de Deus. Por favor, comece a bendizer seu marido. Bendiga seu inimigo e faça o bem a ele. Então aprenderá a amá-lo e criará um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocá-la. Ela tinha o mesmo problema do homem que sofria de tuberculose. Chorando, ela disse: Não posso amá-lo. Pastor, por favor, perdoa-me. Não o odiarei, mas não o amarei. Você não pode parar de odiá-lo se não o amar, respondi. Veja seu marido através da imaginação. Toque-lhe e diga-lhe que o ama e abençoe. Uma vez mais, ela relutava, de modo que fiz uma oração por ela. Ela chorava mordendo os dentes. Mas afinal começou a sentir amor por ele e, orando, pediu a Deus que o abençoasse, que o salvasse e que lhe desse todas as boas coisas. O poder de Deus começou a fluir através dela e ela foi tocada. Em menos de 3 meses, foi libertada de sua artrite. Sim, Deus habita em você. Mas se você não se livrar do ódio, esse arqui-inimigo, o poder de Deus não poderá fluir por seu intermédio.